Esta é a parte 1 da revisão do capítulo 7, que trata sobre forças. Hoje veremos conceitos básicos. Na aula anterior, nós estudamos o capítulo 6, sobre cinemática. Aprendemos o que é movimento, repouso, os tipos de movimento, vocês devem estar lembrados. Movimento uniforme, movimento variado. Vimos o que era velocidade e aceleração. Agora a gente vai entrar na dinâmica. A dinâmica é um outro ramo da física, onde estudaremos o que causa e o que dificulta o movimento, entre outras coisas. Tá, vamos ver vários conceitos, mas o principal conceito é o conceito de força. Tá? Força é qualquer ação capaz de alterar os movimentos, ou também deformar ou manter em equilíbrio os corpos em que ela é aplicada. Na figura aqui a gente vê uma força, a força da mão da pessoa aqui, atuando sobre a latinha e deformando a latinha. Então, para haver força, é necessário que haja interação entre, no mínimo, dois corpos. Eles têm que ter dois corpos. Aqui tem a mão e tem a lata. Aqui tem a moça aqui puxando o carrinho. Quer dizer, a mão dela está em contato aqui com o puxador do carrinho. Tá? É possível medir a intensidade de uma força, e essa medida é expressa por uma unidade do sistema internacional chamada Newton. Se escreve assim mesmo, tá? Com letra minúscula. Newton, e é representado pela letra N. Agora, força é uma grandeza vetorial. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? O que é isso, grandeza vetorial? Bom, grandeza vetorial é um tipo de grandeza que necessita que se diga a direção e o sentido em que ela se manifesta, além de um número que representa sua intensidade, né? Vocês lembram? Isso nós vimos no capítulo 5, onde a gente falava de grandezas vetoriais e grandezas escalares. Tá? A gente vai tratar muito de grandeza vetorial. Para indicar a direção e o sentido, utiliza-se uma representação gráfica, que é um segmento de reta com uma seta, como vocês estão vendo aqui na figura. No caso das grandezas escalares, basta a gente ter um número. Por exemplo, sei lá, tipo assim, qual é a sua idade? 15 anos. Tá bom, é suficiente. Mas nas grandezas vetoriais, não. A gente tem que indicar a direção e o sentido da grandeza. Esse conjunto, que a gente diz que é a intensidade, a direção e o sentido, tanto que eu coloquei aqui em negrito, direção, sentido e intensidade. Isso forma o que a gente chama de vetor, tá? Representado aqui por essa seta aqui, A seta representa o sentido e a inclinação do segmento. A seta representa o sentido e a inclinação do segmento indica a direção. Então, o sentido aqui, olha, de baixo para cima. Agora, a direção é a inclinação desta seta. Se ela estivesse inclinada assim horizontalmente, então é porque a força estava sendo aplicada horizontalmente. Aqui não, essa direção indica a direção em que a força está sendo aplicada. Agora, já o tamanho do segmento representa a intensidade, ou também módulo, tá? É muito usado nos livros a palavra módulo. Agora vamos ver os tipos de forças. Existem aquelas forças que a gente chama de forças de campo. São forças que não necessitam estar em contato com o corpo para atuar. O exemplo mais conhecido, de força de campo é a força magnética, como está indicado aqui na figura. Tá? Ela tem um campo de atuação que está indicado aqui, representado por essas linhas curvas. É o campo onde atua a força magnética. Outros exemplos são a força gravitacional, a força elétrica e a força nuclear. Essas forças não necessitam estar em contato, para entrar em ação. Já as forças de contato são as forças que se manifestam somente quando os corpos estão em contato. Alguns exemplos são a força de tração, a força de atrito, a força elástica e outras. Aqui na figura, por exemplo, a gente tem uma força de tração. Essa força que está atuando para levantar esse peso, essa caixa, esse objeto, enquanto tem uma outra força aqui, olha, que é a força peso, que está puxando ela para baixo. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, força peso. Eu citei, no slide anterior, a força de atrito. O que é isso? Bom, quando um corpo, sob a ação de uma força, movimenta-se sobre uma superfície, ele também está sendo afetado por uma outra força que atua em sentido contrário, que é chamada de força de atrito,
representada por FA, né, F subíndice A, ou então FAT, né, F subíndice AT. Aqui nessa figura dá para a gente ver direitinho o que é isso, força de atrito. Às vezes a gente não pensa muito nela, mas ela está sempre presente por aí quando dois objetos estão em contato. Por exemplo, aqui o homem está tentando empurrar a caixa, né, ele está aplicando uma força F, essa força aqui que está marcada com esse vetor vermelho, mas ao mesmo tempo existe uma força atuando em sentido contrário, tentando impedir o movimento da caixa. Tá? Que é esse vetor verde aqui, olha, o FAT, força de atrito. Né? Isso acontece porque as superfícies, por mais lisas que elas sejam, elas não são, nunca elas são totalmente lisas, né? Absolutamente lisas. Sempre vai existir, aqui é como se a gente estivesse olhando no microscópio, ó, sempre vai existir uma certa rugosidade, tanto no chão quanto no objeto, né, que causa essa força de atrito. A força de atrito ela também se manifesta no ar ou então em líquidos. Por exemplo, aqui ó, o barquinho, quando ele está assim navegando, existe uma força de atrito da água, né, que dificulta esse movimento. Tá? O barquinho está indo da esquerda para a direita, mas existe a força de atrito, ele tem que vencer essa força de atrito da água que está em sentido oposto, tentando impedir o movimento. Também no paraquedas, né, utiliza-se, no caso, a força de atrito do ar, né, com a superfície do paraquedas, é utilizada, né, a favor para beneficiar o paraquedista, porque aí diminui a velocidade da queda. Outra força que a gente também precisa estudar é a chamada força-peso, ou simplesmente peso, né? Não precisa falar força-peso. Eu gosto de falar, mas se você falar apenas peso, já subentende-se que é a força-peso, que é uma força de campo, né? Então ela se manifesta devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer corpo que esteja próximo à sua superfície. Então não precisa estar em contato com a Terra, né? A força-peso ela está sempre atuando, puxando, né, o corpo para o centro da Terra. Então, como é uma força, né, o peso é uma força, a unidade de medida é o Newton, tá? Representado pela letra N. Agora, essa atração, né, que a Terra exerce sobre os corpos é chamada de aceleração da gravidade, ou então gravidade terrestre. É representado pela letra G, de gravidade, né? E como é uma aceleração, ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Tá? O valor da força da gravidade, né, a força-peso, da aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas às vezes, para facilitar os cálculos, geralmente nos livros, nas provas, nos vestibulares, o valor é arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, o peso, como é que a gente calcula o peso? Né? O peso, como eu falei, é dado em Newton. Então, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa em quilograma e a aceleração da gravidade, que pode ser 9,8 ou 10 metros por segundo. Geralmente, o problema diz qual das duas aproximações vão ser usadas. Vejam, a direção aqui está representada, né? A atuação da força-peso. A direção da força-peso é de uma reta que passa pelo centro do corpo e pelo centro da Terra. E o seu sentido é para o centro do planeta. Então, sempre que vocês vão ver a representação da força-peso, vai ser sempre uma seta apontando para baixo, tá? Verticalmente, em direção ao centro da Terra. Vamos falar então agora sobre força normal. Essa palavra normal, em física e em geometria, ela significa perpendicular, tá? É como se fosse um sinônimo, né? A palavra normal, o sinônimo dela seria perpendicular. Vamos entender por que isso. Sempre que as superfícies de dois corpos entram em contato, surge uma força perpendicular, né, portanto normal. Também a gente representa aqui a letra N, a força, né, no caso. Então, é uma força perpendicular a essas superfícies. Essa força impede que o corpo siga em direção à Terra. Lembre-se de que todos os corpos são atraídos pela força-peso. Então a gente tem aqui na figura, o cachorrinho ele está deitado aqui dormindo, né, sobre a superfície do chão. Tem uma força-peso atuando aqui, lembre-se, olha, sempre vertical e apontando para o centro da Terra.
né? E, ao mesmo tempo, existe a chamada força normal, que neste caso aqui ela é perpendicular à superfície onde o cachorro está deitado. Essa força impede que o cachorro continue descendo, né? E, digamos assim, ele penetre na Terra em direção ao centro da Terra. Então a força normal ela só entra em ação quando os dois corpos estão assim, em contato, né? Com uma superfície entre eles. Tanto faz se o objeto está em movimento sobre a superfície ou não. No caso aqui, o cachorrinho ele não está em movimento, né? Ele está aqui em repouso, literalmente, né? Então a força normal sempre estará presente. Basta que os corpos estejam em contato com a superfície, como neste exemplo aqui. Aqui a bola está em movimento, ela está descendo aqui a ladeira e ela está sofrendo a ação de duas forças. A força peso, olha, sempre vertical e apontando para baixo, e a força normal, que é perpendicular à superfície. Como a superfície é inclinada, acaba que a força normal também fica inclinada, mas ela sempre será perpendicular à superfície. Tá? Então, o sentido do movimento da bola, a bola está indo neste sentido aqui, né? De cima para baixo. Tá? Mas a força normal ela vai estar atuando assim, perpendicularmente à superfície aqui da ladeira. Bom, tem uns exercícios aí no livro. Você pode fazer uma pausa aí no vídeo e tentar marcar aqui, identificando quem é a força de campo e força de contato. Tá? Faz uma pausa, tenta ver e aqui vou mostrar o gabarito para vocês. Bom, acho que você já fez o exercício, né? Já deu a pausa, já fez o exercício. Está aqui o gabarito, tá? Você confere para ver se você acertou. Mais um exercício aqui, o número 2. Sabendo que a massa de um corpo é 90 kg, olha, sabendo que a massa de um corpo é 90 kg e considerando a aceleração da gravidade na superfície da Terra igual a 10 metros por segundo ao quadrado, lembra que eu falei? Que a questão sempre dá o valor. Ele vai dizer para você se é para usar 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui ele deu 10 metros. Então ele pede para a gente calcular o peso do corpo em nosso planeta. Bom, não sei se vocês lembram naquele slide que a gente viu anteriormente, né? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se você lembra, P é igual a M vezes G. Tá? É essa fórmula que você vai usar. Pausa o vídeo, tenta fazer aí. Ok, já pausou, já fez. Agora é só conferir aqui o gabarito, tá? É só aplicar aquela fórmulazinha. P é igual a M vezes G. Né? Como a massa é 90 kg e a aceleração é 10 metros por segundo, é só multiplicar. 90 vezes 10 vai dar 900 newton, né? Como o peso é uma força, a resposta é dada em newton, tá? Então 900 newton é a resposta desse problema. Agora, força resultante, né? As forças, né, ao contrário do que a gente imagina, elas nunca atuam sozinhas. Geralmente tem quase sempre tem mais de uma força atuando sobre um corpo em determinado momento. Então isso forma o que a gente chama de um sistema de forças. Nesse sistema de forças é possível a gente calcular uma força resultante, né? Como se fosse uma única força que substitui todas as outras forças, né? E facilita os cálculos, né? Nesse exemplo aqui você tem literalmente, né? Você tem um carro, digamos que o carro parou de funcionar e tem essas duas pessoas aqui empurrando o carro. Tá? Esse homem aqui está empurrando com 85 newtons, a força que ele está exercendo. E o menino é mais fraquinho, está com 33 newtons. Tá? Então, assim, qual seria a força resultante, né, que substitui a força dessas duas pessoas? Observe que as duas forças estão com o mesmo sentido da esquerda para a direita. Tá? As setinhas estão apontando sempre para a direita aqui. E elas são paralelas, ou seja, elas têm a mesma direção. Não é que uma é horizontal e a outra é vertical, ou então a outra é inclinada a 60 graus, nada disso, né? As duas são horizontais. Como é que a gente procede? Nesses casos, né, em que elas têm a mesma direção, o mesmo sentido, então a gente simplesmente soma a força 1 com a força 2. 85 mais 33
vai dar 118 newtons. Agora, um outro caso, né, é quando as forças sobre um corpo apresentam mesma direção, porém com sentidos opostos. Tá? Esse aqui é da esquerda para a direita e essa outra aqui da direita para a esquerda. Então, nesse caso, a força resultante é obtida subtraindo-se o módulo, ou seja, a medida, né, a intensidade, né, o módulo das intensidades das forças envolvidas. Então, vai ter que subtrair. 85 menos 33, ó, força 1 menos força 2. 85 menos 33 vai dar 52 newton. Então, como você observa, na verdade, o carro ele está sofrendo uma força de 52 newton. Nem é de 85, nem é de 33. É de 52. Tá? Porque é o resultado aí, a força resultante. Agora, tem um outro caso, né, o nosso último exemplo aqui, que é em que, olha, essa situação aqui, as duas pessoas puxam o carro com uma corda, aplicando uma força sobre um mesmo ponto aqui, mas em direções diferentes. Né? Não só a intensidade é diferente, ó, aqui é 30 newtons, aqui é 40 newtons, mas elas estão em direções diferentes. Agora, entre elas, forma-se um ângulo de 90 graus. Isso aqui é importante, tá? Poderia ser qualquer outro ângulo, mas no nono ano a gente só estuda esse caso aqui em que as forças são perpendiculares entre si. Elas formam um ângulo de 90 graus. Muito bem. Para calcular a força resultante nessa situação aqui, traçamos linhas paralelas aos vetores das forças. Então vejam, as forças, a princípio esse desenho não era para ter essa linha tracejada aqui não, tá? Era somente esse vetor e este vetor. Mas na hora de resolver, a gente traça essa linha aqui, paralela ao vetor de 40 newtons, traça essa linha aqui, paralela ao vetor de 30 newtons. Aí o que acontece? Forma um paralelogramo. Um paralelogramo retângulo, porque tem ângulo reto. Então, a gente, para saber qual é o resultante, basta a gente traçar uma diagonal, né? Olha, partindo aqui do ponto onde a força está sendo aplicada. Essa diagonal aqui é que vai ser a resultante. A medida dela é que vai ser o módulo da resultante. E como é que a gente consegue calcular isso? Aplicando o velho famoso teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Neste caso, A ao quadrado, né, o A sempre representa a hipotenusa. E quem é a hipotenusa aqui? O R, né, a força resultante. Porque se você olhar, formaram-se aqui dois triângulos. Esses dois triângulos são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, tanto faz você calcular esse triângulo quanto calcular este triângulo, a hipotenusa vai ser a mesma. Tá? Então, para resolver isso, a gente só tem que aplicar o teorema de Pitágoras. Um cateto mede 40, e esse outro cateto mede quanto, professor? Não está dizendo nada aqui? Está dizendo sim, está lá do outro lado, ó, 30. Tá? Então, é como se esse 30 estivesse aqui. Tá? Então, tem um cateto de 30, um cateto de 40 e falta calcular a hipotenusa. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Esse é o exercício número 5. Vocês que vão fazer isso aí, tá? Não vou nem colocar aqui o resultado. Eu já disse como é que se faz. Agora, número 6. Ainda em relação à figura anterior, essa aqui, suponha que, em vez de puxarem o carro em sentidos diferentes, as duas pessoas resolvam puxá-lo no mesmo sentido e mesma direção. A resultante seria maior ou menor que 50 newtons? Né? Então vejam, se ao invés de eles... por exemplo, esse cara aqui, né, está puxando segundo este vetor aqui. Aí, se ele resolvesse vir para cá e fizesse a força coincidir com esse outro vetor aqui, então ele estaria na mesma direção e no mesmo sentido que esse outro cara aqui. Tá? Então ele está pedindo para você calcular qual é a resultante. Tá bom? Bom, o vídeo de hoje era só isso mesmo. Então ficam aqui as atividades. As outras atividades não precisa você me mandar não. É só para você treinar. Essa aqui é que você tem que me mandar. Tá? Manda lá no AVA. São as atividades 3, 4, 9 e 10. Tá? Isso começa na página 146. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Boa sorte e bom estudo por hoje.